tua palavra, fala através de nós e por nós, que a ação do teu Espírito venha a ser manifestar em nossas vidas, no povo, para que toda a cadeia caia por terra e para que o entendimento esteja ao nosso alcance, para que nós possamos digerir aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver o versículo 1 até o versículo 9. Eu leio o primeiro versículo e os irmãos o segundo, amém? Então vamos lá. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra, vou ler para vocês. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na admoestação e na doutrina do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vossos corações, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com aqueles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós vemos Paulo falar de uma dinâmica muito importante quanto como uma preparação para receber a armadura de Deus. Porque ele declara alguns pontos muito importantes e de uma certa forma fundamentais para nós nos despirmos. Alguém, para botar a armadura, muitas das vezes eles tira-se a vestimenta principal, fica e põe-se a vestimenta da armadura. Então aqui Paulo diz para a gente que é importante a gente seguir alguns protocolos, algumas coisas para nós nos alinharmos, para estarmos realmente revestidos da armadura de Deus. Inicialmente ele começa o discurso falando sobre algo muito importante e que muitas das vezes nos dias atuais não é mais tão notório assim. Antigamente eu lembro de irritar a minha mãe com a seguinte frase: toda noite antes de dormir eu dizia: benção, mãe. E ela dizia: Deus te abençoe, minha filha. E eu gostava muito de ver minha mãe irritada, então eu ia e dizia: benção, mãe, benção, mãe, benção, mãe, mais de 3, 4 vezes, para ela se irritar e dizer: cala a boca, a garota vai dormir. E essa era a minha alegria, eu ficava feliz. Por quê? Porque a minha mãe ali estava, na minha cabeça estava brincando, mas eu estava irritando, né? Eu tenho consciência hoje. Mas na minha cabeça eu estava brincando com a minha mãe. Mas essa é uma dinâmica que a gente não vê mais hoje, é a dinâmica da honra, de conceder aos pais a honra. E aqui Paulo diz que nesse capítulo, ele fala que os filhos devem obedecer aos pais e honrar. Não é só uma questão de obedecer, é também uma questão de honrar. E por que ele fala disso? Porque a dinâmica do relacionamento é algo muito importante no reino. Porque de que forma Satanás entrou no meio do mundo? Foi exatamente gerando conflitos na família. Então a família é algo muito importante para Deus.
De tal forma que Satanás percebeu a Eva olhando para aquele fruto, e então ele sugestionou: por que você não come? Né? Então o diabo trabalha na sua maioria, não é na sua maioria, mas é uma das armas muito usadas de Satanás, é minar as nossas relações. Minar nosso relacionamento quanto pais, é minar nosso relacionamento como filho, como nós vamos ver aqui no versículo 3 em diante. Então, a gente vê que essa dinâmica de honrar é muito importante, porque Deus passou para Moisés a seguinte mensagem, lá em Êxodo 20, versículo 12, diz: honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Então, além da honra ser dessa ordenança, ela dá para a gente longevidade, a honra. Então, quando nós entendemos que se nós não somos capazes de obedecer aos nossos pais, como iremos obedecer a Deus? Porque se nós vemos o nosso pai, nós vemos a nossa mãe, como vamos obedecer a Deus? Então, é preciso nós entendermos a dinâmica do reino dos céus. Ele começa aqui embaixo, trabalhando nas nossas relações. Por quê? Porque o povo do Egito, quando foi para o Egito, em qualquer lugar que o povo de Israel ia, ele se ambientava com as crenças, com os costumes do povo em que eles se relacionavam. Então, a Bíblia deixa muito claro que é importante a gente se relacionar com o nosso Pai, com Deus. É super importante nós reconhecermos Deus como nosso Senhor, mas também é importante a gente reconhecer a nossa família. É muito importante a gente aprender a honrar, porque nessa dinâmica de honrar, de obedecer, você está treinando para fazer isso no reino dos céus. Porque o reino dos céus é semelhante a uma casa de 2 andares. No primeiro andar somos nós aqui vivendo, mas nós não estamos vendo o que está acontecendo no segundo andar. Mas a atmosfera se move. Mas as coisas acontecem no plano espiritual. Então, o diabo, ele trabalha quando os nossos corações ficam oprimidos, ficam tristes. Porque quando nós nascemos, irmãos, nós nascemos, nosso papai, nossa mamãe, a gente não nasce convicto do que vai ser, não. Nós vamos aprendendo. Há um estudioso que disse que nós nascemos com uma tábua rasa, uma folha em branco. E durante o período das nossas vivências, nós vamos percebendo o mundo e construindo com o ambiente, com as coisas, como nós vamos nos sentir. E Satanás, ele é muito perspicaz, a Bíblia diz isso. O que a Bíblia diz? Que ele se faz de anjo de luz para enganar quem? Então, ele sempre se faz de enganador, mas ele não se apresenta como enganador. Ele se apresenta com um tapa nas costas, ele se apresenta com cordialidade, ele se apresenta fazendo com que você se sinta completamente certo do que está fazendo. Por quê? Porque é a forma dele minar as relações. Então, em Efésios ele declara isso, em Êxodo ele diz: prolonga os seus dias na terra, quando você aprende esse segredo da obediência. Então, quando nós entendemos a nossa obediência a nosso Pai, nós também estamos aprendendo e vivendo a experiência de honrar também a Deus. Porque você honrando o seu pai e a sua mãe, você também honra a Deus. E é tão sério isso. O que a Bíblia fala em Deuteronômio 28?
Quem pode dizer para mim o primeiro versículo e o versículo 14? O que diz? Vamos lá, vou abrir aqui com vocês para a gente ler. Pode deixar lá marcadinho que nós vamos voltar lá, tá? Tem várias passagens que falam sobre bênção, mas essa é uma palavra que eu gosto bastante, porque ela nos leva a uma responsabilidade. A obediência é uma responsabilidade que nós temos que exercer. Nós precisamos exercer essa obediência. O que o versículo 1 diz? E será que, se ouvires a voz de quem? Ouvires a voz de quem? E guardar o quê? Os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as... E no versículo 14 diz o quê? E não te desviares de todas as palavras que te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para servir aos outros deuses. Se a palavra está dizendo que é possível desviar para a direita e para a esquerda, é porque você tem que estar vigilante. A gente precisa, quando eu falo você, eu estou me incluindo, eu vou então corrigir. Nós precisamos estar vigilantes. Por quê? Porque o diabo, ele faz de formas surreais. A gente não consegue perceber. Por quê? Porque lá no versículo 11, né? 11 ou 12, eu não me recordo agora, fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é na carne e o sangue que enxergamos o adversário. A Bíblia não diz que o nosso adversário é espiritual, mas muitas das vezes nós vemos ele como carne e sangue. Então nós não atacamos o problema, a gente não trata a causa, a gente pega os sintomas, a gente usa, ele falou, ela falou, então o problema é dela, que ele não está nem se importando com os seus pecados, porque ele morreu, não foi pelos seus pecados, ele morreu pelo pecador, ele morreu para nos transformar. Então ele veio para isso, para nos dar uma vida eterna. Então ele sabe que você é pecador, ele sabe que eu sou pecador, ele sabe que nós pecamos e nós estamos afastados da glória de Deus, mas ele veio assim mesmo. Então, se a Bíblia diz que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, ele não tem necessidade de ficar confrontando você com os seus pecados. Quem é que faz isso? Diabo. O diabo não quer que nós esqueçamos que somos pecadores, porque quando a gente se esquece, a gente avança. Mas quando a gente se lembra, a gente paralisa. Então ele vive nos bombardeando para que a gente perca a sintonia, nos desviemos do propósito original de Deus para nós. Então é importante nós entendermos que o caminho da obediência é que muitas das vezes você pode cair, você pode errar, mas você se levanta e diz: Senhor, eu não volto mais para este lugar. Eu quero ser livre. Davi entendeu isso. E quando ele entendeu, ele se tornou para Deus um menino dos olhos dele. Porque no coração de Davi, ele cometeu vários erros. Mas isso não impediu ele de ser adorador. Mas eu não estou aqui reforçando que você precisa ser e agir de forma errada. Ao contrário, eu estou querendo te dizer que o diabo usa isso como arma, mas é decisão sua ficar nesse lugar ou não. Porque o nosso adversário, ele é astuto, ele trabalha com a falta de perdão,
com a culpa. E nós precisamos, porque a palavra de Deus deixa claro isso. Que a dinâmica do perdão, ela funciona quando eu oro a Deus e falo. O que a Bíblia fala no Salmo do Pai Nosso? Perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo. Então, o perdão, ele começa comigo. E é validado por Deus. Então, a gente precisa entender que isso são ervas daninhas no mundo espiritual para nos tornar reféns de Satanás. Para fazer como se fossem minas. Por isso, eu estou gastando mais tempo aqui na questão da obediência. Porque a obediência é fundamental para nós como cristãos. Se quiserdes e de me ouvirdes, comereis o de melhor dessa terra. É se quiserem se ouvir. E quem ouve, quem pratica é quem? É o obediente. É aquele que segue o caminho do Senhor. É aquele que anda nos propósitos do Senhor. E nós precisamos estar vigilante, porque nessa dinâmica de relacionamento, voltemos lá para Efésios 6, nessa dinâmica de relacionamento, a gente continua aqui no versículo 4. No versículo 4 diz: e vós, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, mas criai na doutrina e na demonstração do Senhor. A disciplina, ela precisa fazer parte da dinâmica de pais e filhos. Mas só que hoje nós estamos vendo que é muito fácil a gente entregar os pontos. Porque é muito difícil lidar com cabeça dura. É muito difícil. E muitas das vezes é difícil porque a gente não domina a escola da frustração. Nós pais também somos filhos. Não é só os pais. Os pais também são filhos hoje. E também são futuros pais. E na dinâmica de relacionamento, nós vemos pais e mães frustradas. Eu cansei de pedir perdão para os meus filhos por eu ter cometido erros e não sabia lidar com as minhas frustrações, então eu afrouxei a média. Eu deixei de fazer o que a Bíblia está dizendo aqui. Eu provocava a ira dos meus filhos, mas eu também não criava eles na demonstração do Senhor. Eu criei, eu ensinei, e aí então eu abri a guarda. E depois que eu abri a guarda, Satanás entrou. Então é importante a gente entender que um dos passos, eu quero que você abra a Bíblia em Juízes 2, porque isso é uma coisa que tem vindo no meu coração, da importância que a gente tem de entender como o nosso Deus funciona. O nosso Deus diz aí em Juízes, a partir do versículo 8, Juízes 2, versículo 8. O que diz aí? Aqui nós vemos a história do povo de Israel. Na história do povo de Israel, o que acontece aqui? Josué conquistou a terra. Eu quero que vocês participem comigo. Josué conquistou a terra prometida. Então, a partir do que ele conquistou a terra, Deus havia dito que não tiraria alguns povos por conta de que um povo, ele sabia que o povo tinha uma dura serviço, e então eles teriam que expulsar. E então aí a gente já vê uma dinâmica muito grande de Deus para com a gente. Há coisas que Deus não abre mão que você faça. Ele poderia fazer. Mas é importante que você faça. É importante a gente entender isso. Por quê? Porque essa dinâmica continua aqui em Juízes 2.
Porque o povo, ele não tirou os Zeus. Porque os povos que ficaram foram Jebuseus, Heteus, Perezeus, Filisteus, todos eles eram eus. E aqui, Deus ministra no meu coração a importância de nós quebrarmos os Zeus. Porque os Zeus são trampolins para Satanás ficar nos aprisionando. Então, aqui no versículo 8, Deus diz que, vamos lá, eu vou ler para vocês. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de... E sepultaram no termo da sua idade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gás. E foi também congregada toda aquela geração, e a seus pais, e a outra geração após ele se levantou, que não tão pouco a obra que fizeram. Então fizeram os filhos de Israel o que pareciam ao mal aos olhos do Senhor, e serviram a Baal. Quando a Bíblia fala que nós precisamos disciplinar, mas ela reforça que além da disciplina, dar limites, nós precisamos educar nos caminhos. O povo de Israel estava tão satisfeito com a terra prometida, com as coisas que Deus fez, que não se preocupou em passar para a sua geração vindoura a palavra de Deus. E aí, mais uma vez, o povo se corrompe, porque não tira de dentro de si aquilo que impede Deus de operar. Então, nessa dinâmica que nós vemos aqui, nós vemos Deus nos lembrando da importância que tem de nós educarmos. Se nós lermos lá em Provérbios 1, 8, 9, vamos abrir lá em Provérbios 1, 8 e 9. Não, eu vou ler aqui, eu tenho aqui, até anotei aqui um pedaço, então eu vou ler daquilo que eu anotei para a gente andar mais rápido. Provérbios 1, mas anota aí, tá? Provérbios 1, versículo 8 e 9. Diz: meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. E serão como um belo turbante ou colar para o seu pescoço. Então aqui a Bíblia diz da importância de nós, e isso não é, o filho não vai aprender sozinho, pai e mãe. Quem vai fazer isso somos nós. Nós estamos vendo uma geração que é criada pela TV, pelo videogame, pelo celular, e nós não estamos educando os nossos filhos para serem criados no caminho do Senhor. Mas na facilidade, não me irrite, não me importune, deixa eu fazer as minhas coisas. E assim essa geração está sendo criada, jogada de lado. E aí fica à mercê de qualquer um que cuide. Eu sei que aconteceu isso na minha casa. Meu pai morreu. Isso foi uma dor na minha alma. Meu pai era meu melhor amigo, era meu confidente. Meu pai era alguém muito importante na minha vida. E quando meu pai morreu, eu simplesmente deletei na minha mente que meu pai morreu. E com isso, eu me afundei no trabalho. Eu saía para o trabalho 8 horas da manhã e voltava meia-noite, 1h. O que eu fiz com os meus filhos nesse percurso? Eu estou falando que a gente é propenso a errar. Como eu mesmo disse, nós somos guiados muitas vezes pelas nossas frustrações,
pelos nossos medos, pelas nossas dores. E não é. É difícil, não é fácil educar. Mas a primeira palavra de Deus diz que se nós instruirmos a criança no caminho que ela deve andar, quando ela se envelhecer, ela não vai se desviar dele. Pode ser que nesse caminho ela se corrompa, como aconteceu com a minha filha. Minha filha se corrompeu junto comigo nesse período, porque eu abandonei. Eu não abandonei Deus, mas eu abandonei a casa dele. Porque a dor era maior, que o problema era maior, que as circunstâncias eram maior. Eu deixei que a dor falasse mais alto e abri um portão para Satanás entrar dentro da minha casa e quis quase destruir a minha família. Porque meu filho foi atropelado por um ônibus. Passou pela perna dele. Ele ficou meses na cadeira de roda. Eu quase perdi meu filho para as drogas. Porque eu abri a guarda, porque eu deixei de exercer esta palavra, essa dinâmica, em que a Bíblia diz que é minha responsabilidade, é nossa como pais, de criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Eu abri mão desse direito por causa da minha dor. Então, eu fiquei na oração. Porque eu já não podia mais mudar. Ele já sabia fazer as suas próprias escolhas. Então, eu fiquei na turma de vigília. Meu coração ficou muito feliz, porque na quarta-feira minha filha esteve aqui. E eu vou usar o exemplo da minha filha no próximo discurso que a gente aborda. Por quê? Porque é muito importante a gente entender que o reino do céu é tomado por esforço. Não é fácil ser crente. Se você, há muitos anos atrás, não sei se é assim ainda, eu ouvia dizer que é tudo fácil no reino de Deus. Não é, irmão. Não vou enganar, não é fácil, mas é o melhor caminho a seguir. É o caminho que te liberta, é o caminho que te transforma, é o caminho que tem manual para a gente seguir. Uma palavra direcionada para que nos alimente a alma. Eu mandei, acho que no grupo da igreja, se não me falha a memória, uma palavra de um neurocientista, em que ele diz que a oração, ela ativa áreas que fazem com que o seu e o nosso cérebro se fortaleçam e sejam mais aptos para tomar decisões. Ele diz que o simples fato de ajoelhar e fazer assim com a mão já era o suficiente para liberar atividades no seu cérebro para te fazer tomar decisões melhores. Você não sabe o que decidir, não sabe o que fazer. Você tem a oração como ferramenta. Você tem a palavra como ferramenta, como o Antônio Carlos aqui falou no período de louvor. Você tem a palavra. Que palavra você está trazendo para dentro do seu interior? Que palavra você está deixando tomar conta da sua vida? Que semente você está semeando? Deus, aleluia! É muito importante a gente entender que o reino do céu é tomado por esforço. Glória! Nós temos também aqui um versículo, eu anotei alguns irmãos para a gente viabilizar. No Deuteronômio 6, versículo 6 e 7 diz que todas essas palavras que hoje eu ordeno, que palavras são essas? Todas as palavras que hoje eu te ordeno estejam em seu coração. E ensine-as com persistência os seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados à mesa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Eu vi isso na minha vida. Porque eu venho de uma família de missionários, pastores, cansados
cansei de não ter vontade nenhuma de estar sentado dentro de casa. Eu queria ver um filme. E minha mãe chamava, meu pai chamava, senta aqui, lembra, Antônio? Vamos fazer o culto doméstico. Irmãos, na minha casa tinha um culto e continua tendo agora, toda terça-feira. Eu lembro que eu estava assistindo um filme massa. O filme falava sobre viagem dentro do corpo humano. Fiquei fascinado. Era tipo uma navezinha que percorria a corrente sanguínea. E meu coração saltava de alegria em ver aquilo. Mas de repente veio a minha mãe. Cristiane, anda, venha fazer uma oração. Nós vamos buscar batismo com o Espírito Santo. Eu falei, amém. Cara, desliguei a televisão, literalmente com raiva da minha mãe. Mas eu adoro o catistério de Deus. Eu estou falando das minhas experiências para você ver que nós somos humanos, amados. Que aqui não existe soberano, eu sou falho e falível como você. Aí, devia ter uns 11 anos, irmãos. Tá bom, é para orar? Tá bom. Senhor, meu Deus, meu Pai. Tipo aquela oração, manda rápido. Sabe? Aquela oração quando você vai orar pela comida. Senhor, você se alimenta, amém? Não deu para dizer amém, irmão. Não deu para dizer amém, porque eu fui tomada pela presença do Espírito Santo. E Deus me batizou ali no culto da minha casa. Todo mundo foi embora. E a Cristiane estava falando em línguas que não conseguia parar. O filme acabou. Acabou tudo, o dia se foi e eu estava lá falando em línguas. Irmãos, a dinâmica do reino dos céus é diferente da minha e da sua. Mas a gente tem um prazer muito grande de ter controle. A gente quer controlar as circunstâncias, a gente quer que Deus faça do nosso jeito. E a gente se aproveita, porque Ele sabe que não é do nosso jeito. Então Ele coloca em xeque a minha vontade e a sua. E a balança de Deus fica como? E a vontade de Deus fica como? Porque a vontade de Satanás é parecida com a nossa. Não tem muita exigência. Não tem sacrifício. Então é muito mais fácil seguir para o caminho. Mas é o caminho da renúncia e da prudência que a gente avança. É nesse caminho que a gente avança. Eu acho que vamos concluir essa parte. Vamos voltar lá. Eu vou ler com vocês aqui Hebreus 12. Vocês não precisam abrir, não. Voltem lá para Efésios 6, que eu vou ler aqui Hebreus 12. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês, tá? Diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então aqui nós falamos da nossa dinâmica de obedecer a Deus. Por quê? Porque é exatamente isso que acontece. Deus nos disciplina. Dói, mas Ele nos disciplina para a gente chegar aquilo que Ele precisa fazer em nós. Vou pegar esse violão. Vocês gostaram, né? Ele foi tocado pelo diácono Antônio. Mas se eu falar para ele, toca uma música para mim, ele vai tocar? Ele vai? Vai, irmãos. Se eu falar para ele, toca a música, eu estou com o instrumento na mão. Então, só vai sair musicalidade quando alguém
Toca. Você é instrumento de Deus. Eu sou instrumento de Deus. Diga comigo. Eu. Enquanto você não entender que você precisa se atentar, que não é por causa de você, mas é por causa da unção que Ele libera sobre você. A gente fica preocupado, achando que nossa simples insignificância é capaz de operar no reino de Deus. Mentira, não é. Nós só funcionamos como instrumento quando o Espírito de Deus se manifesta em nós. E dessa forma, nós nos tornamos instrumento. Então, Satanás, sabendo disso, tenta fazer de tudo, minando a minha mente e a sua, para a gente não se posicionar, para a gente não se alinhar. E o maior campo de batalha que nós temos no nosso adversário é na nossa mente. Esse é o maior campo de batalha que nós, como os cristãos, enfrentamos. Por quê? Poxa, mas eu aprendi. Eu, quando era pequena, eu aprendi. Eu sei dar umas notinhas ali, irmãos. Não é muito, não é? Mas aí, meu irmão aprendeu também. Ele fazia pestana, irmãos. Eu não. Qual foi a mensagem que eu deleguei para mim? Eu não sirvo, eu não sei. Então não vou tocar. Então eu invalidei o processo. Por quê? Porque eu deixei que as limitações. Então hoje eu poderia estar aqui louvando o Senhor com vocês, mas eu abandonei. Porque eu me deixei influenciar pelas sugestões que recebi do meu adversário. Então, muitas das vezes, você deixa de receber, você deixa de alcançar, porque nós deixamos que o diabo sugestione mensagens para a nossa vida. E agora, para terminar, nós vamos ler Efésios 6, versículo 5. Aí começa. Vou tentar resumir aqui, tá, gente? Porque aqui já me antecipei em algumas coisas, mas aqui o negócio fica sinistro. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de quê? Do vosso coração. Lê comigo esse versículo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E servindo de boa vontade como ao Senhor e não com os homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, está no céu, e que Ele não faz exceção de pessoas. Irmãos, quando eu comecei a ler isso, eu falei, toma-lhe confronto. Deus está mandando eu ser obediente em tudo. A Bíblia me fala que eu devo servir como se eu estivesse servindo a Ele. E eu comecei a me perguntar, será que eu sou tão boa assim? Porque Deus veio nos trazer um confronto severo aqui. Porque muitas vezes nós trabalhamos, servimos e amaldiçoamos, blasfemamos,
Quantas das vezes você chega no serviço e a pessoa fala mal do seu chefe? Quantas vezes você já presenciou isso? Para você que nem conhece. E eu fico imaginando como é difícil, porque muitas das vezes a gente é perseguido, e aí Deus vai e fala assim: você vai servir ao seu chefe como se você estivesse me servindo? Você vai servir ao seu irmão, ao seu pastor, como estivesse me servindo? Então, assim, é uma dinâmica que nós não vamos entrar muito nesse mérito hoje, mas é importante a gente entender que o que a gente faz aqui, a gente está representando Deus. Por isso ele diz isso. Por isso ele fala para a gente da importância da gente servir, não porque os outros estão vendo, mas servir porque Deus se agrada. Mas servir porque isso é importante para Deus. E aí eu me vejo uma passagem na Bíblia em que vê um jovem rico chegou diante de Deus e disse: Deus, o que eu faço para te servir? E ele disse: ama o teu Deus de todo o coração, cita as escrituras para ele, e ele todo empolgado: bom, mestre, eu tiro de letra, isso aí eu faço com a mão nas costas, na linguagem de hoje. Então, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo e me segue. Meu Deus. O que nós estamos dispostos a largar para seguir Jesus? Porque quando eu olho para essa palavra, só me vem um versículo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes isso é difícil, e é onde eu digo que minha filha vinha anos no trabalho, angustiada, porque ela não concordava em estar lá, porque ela estava tomando o tempo dela de servir a Deus. E ela disse: mãe, eu vou sair. Eu falei: filha, faça o que Deus colocar no seu coração. E ela saiu. Ela saiu não porque tinha outra porta, mas ela saiu porque ela queria servir a Deus. Ela falou: Deus precisa de mim, mãe. Eu preciso trabalhar para o Senhor. O meu trabalho suga o meu tempo de Deus. Eu não tenho tempo de qualidade com o Senhor. Eu falei: vai nessa tua força, minha filha. E eu estava aqui, né? Coração de mãe toda boba, vendo ela ministrar. E eu falei: Senhor, eu te louvo. Eu te louvo porque eu vacilei muito, eu errei muito. Mas o Senhor é Deus. Eu quero te convidar a olhar para dentro de você hoje e ver em que caminhos, porque todos esses são portais que a gente abre na dinâmica do reino para ofuscar o propósito de Deus. Porque quando a gente deixa de seguir as orientações de Deus, a gente abre portas, a gente abre brechas. E essas brechas são onde Satanás entra e mina a nossa casa, a nossa família. E tem lugar que dói mais do que mexer na nossa casa? Porque a gente é muito habilidoso em dar conselho porque não é na nossa casa, é na casa do outro. Mas quando é conosco, nós sofremos. E fica muito difícil da gente viabilizar a palavra. Então, para que a gente se revista da armadura de Deus, a gente precisa despir o velho.
A gente precisa pedir a Deus para formatar essa nova na linguagem de computador. Formata a minha natureza, Senhor. Transforma a minha natureza. Transforma o meu eu. Eu não quero mais permitir que os filisteus morem dentro do meu coração. Eu não quero mais conservar. Balaíns eram ídolos pequenos que poderiam ser escondidos. Eu botaria no meu bolso e ninguém está vendo. Nós precisamos livrar dessas coisas que ninguém vê. Mas Deus viu. E não aprova. Então, coloca no seu coração um desejo firme de se comprometer com a palavra do Senhor. Um desejo firme de se aliançar nas promessas do Senhor. Um desejo firme de falar: Satanás, você não tem espaço na minha vida. Você não tem espaço na minha família. Você não tem espaço na minha casa. Hoje eu tomo posse da autoridade que Deus me deu. Eu não vou negociar os princípios. Eu vou aprender a fechar a minha boca. Eu vou aprender a ouvir a tua palavra. Isso é um ensinamento. Diariamente eu sou confrontada. Nós somos. E nós precisamos vigiar. Para que não fique mais difícil. Porque não é uma tarefa fácil lutar. Eu vou te convidar a ficar de pé. Não é uma tarefa fácil. Mas eu quero te convidar a renunciar. A renunciar. Eu quero pedir à pastora Eliane para fazer essa oração. Você vai colocar a mão, nós vamos colocar a mão no nosso coração e vamos colocar diante de Deus o que a gente precisa mudar. Porque a única pessoa que pode identificar isso é você. Porque eu não estou no seu coração. Muitas das vezes a gente ouve uma palavra e diz: fulano devia estar aqui. Ciclano devia estar aqui. Não, quem tinha que estar aqui era você. Porque a gente tem por hábito de deixar para os outros e negociamos a nossa responsabilidade. Então eu quero te convidar hoje, dessa manhã, a depositar diante de Deus aquilo que você não consegue, aquilo que você acha difícil, porque Ele está cuidando de você, da sua casa, da sua família. Mas essa parte é sua. Senhor Deus Pai, diante da Tua palavra, Senhor, Senhor amado, ela tocou muito no meu coração, porque hoje eu coloquei, não sabia que a Tua serva ia falar essa palavra, e eu me coloquei diante de Ti, confrontando, pela uma palavra que eu vi ontem, e a mesma de ontem foi confirmada na boca da Tua serva hoje, Senhor. Arranca de dentro de nós os barris, palavras torpes, palavra que agrada a teus olhos, ó Pai. Palavra de gesto, palavra de maldições, ó Pai. Seja eliminada de dentro das nossas vidas, ó Pai. Ah, Senhor amado, ó Deus, como essa palavra, Senhor, foi mais ou menos a que tu deste ontem naquele lugar. Então, Senhor, tu venha hoje, e eu coloquei esse desejo no meu coração, Pai, para que tu venha operar nas nossas vidas, através do teu Espírito Santo, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, aprendendo contigo, e a primeira, Senhor, a tomar posse dessa palavra sou eu, Senhor. Sou eu. E eu digo, eis-me aqui no teu altar de joelhos, Senhor. Eu não quero ser mais a mesma. Eu quero mudar a cada dia, Senhor. Esse meu desejo de obedecer, Senhor, de te agradar, fazer o que tu queres na minha vida, colocando tudo que não provém de ti no meu altar. Ah, Senhor, eu não quero viver, Senhor, da maneira que eu quero, mas que a Deus quer, Pai. E nessa maneira eu dou posse, os meus irmãos tomam posse. Ah,
nós nessa manhã. Ah, Senhor amado, que nós possamos, ó Pai, nos revestir nessa manhã de toda a armadura de Deus e vencer dias maus, ó Pai. E tudo isso vencer com a vigilância, com oração, com clamor, ó Deus. Estamos aqui nesta manhã, recebendo de Ti, Senhor, Tu venha fazer grande obra em nosso meio, para a glória e honra do Teu nome, repassar a batalha. Toma cada um de nós nas Tuas mãos, ó Deus, começa a trabalhar na vida de cada um que tem que ser feito, que tem que ser feito, para que o Teu nome seja glorificado. Que queremos fazer para agradar a Ti, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, através da nossa vida, meu Pai. Continua sendo a Tua serva na palavra, revestido, Pai, da coraça da justiça.